Paz e bem, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sacrum Commercium. Segunda parte, nós estamos estudando esse pequeno texto do Frei Luiz Pedroso e vamos continuar a nossa reflexão. Não parece referir-se o texto, a uma polêmica dentro da ordem, com leituras diferentes sobre a pobreza proposta na regra, mas há uma luta da ordem com opositores externos. Isso o leva para a década de 50 ou 60, do século XIII, quando a ordem foi atacada pelo clero secular e especialmente pelos professores de Paris. Então, assim, com a chegada dos frades nas universidades, então começou a ter alguns embates. Nós estamos aí, então, na década de 50 ou 60 do século XIII. Vamos lembrar aí que Francisco morre na década de 20, desse século. Então, os frades já estão espalhados, já entraram nas universidades, já tem importância dentro, no sentido assim, que eu estou chamando de importância. É reconhecido, popularmente. Os frades nem todos estão mais afastados das cidades, mas começaram a construir casas, morada deles dentro das cidades. Então começa a ter opositores à ordem franciscana. Sim, não foi sempre aceita não. Foi aí, teve que ter intervenção de cardeais, de papa, porque senão teriam até acabado, pela perseguição. No Sacrum Commercium, a pobreza é a esposa de Cristo. Francisco é um apaixonado por ela e a saúda como rainha das virtudes. Olha, vamos prestar atenção que eu sempre falo aqui, A pobreza é a esposa de Cristo. Francisco é um apaixonado por ela e a saúda como rainha das virtudes. Então aqui os frades também vão olhar nesta mesma direção. Ou seja, o olhar não cai exatamente sobre Francisco, mas sobre para onde ele aponta. E como ele vive, que revela essa rainha, vamos dizer assim, essa dama pobreza. Mas a dama pobreza, por excelência, vamos dizer assim, é essa abertura a Cristo e ao próprio Cristo. É o modo de ser do Cristo. Que aí precisa ser a ação de Deus que faz nascer no ser humano essa pobreza espiritual, essa pobreza, abertura a Deus. De fato, São Francisco não vê a pobreza como sua esposa, e sim como dama ou senhora. Nos termos feudais, Então, não é esposa de Francisco, mas vê ela como senhora. É aquele amor, romântico que admira de longe, Pelo menos é o que encontramos em seus escritos na vida primeira de Celano e nos textos de origem leonina. Foram a Vita Segunda de Celano e a Legenda Maior que começaram a usar esta linguagem, 20 anos depois de Francisco. O texto básico de Francisco sobre a pobreza é o Testamento. Nele a pobreza é sempre concreta, não figurada. Olha só a diferença, Então o texto de Francisco, o Testamento, é uma coisa bem concreta. Francisco se converte porque vai viver no meio dos leprosos. Os frades, antes de entrar, vendiam e davam tudo o que tinham. Trabalhando com as próprias mãos, partilhavam a vida dos pobres. Para Francisco, a pobreza é uma virtude de Jesus Cristo. Para ele não é uma virtude, é um programa. Então, assim, Francisco entende a virtude de forma muito... a pobreza, de forma muito concreta. Muito concreta. No Sacrum Commercium, em vez, a perspectiva é teológica. É diferente de Francisco. Francisco buscava a pobreza porque foi a ela que Deus deu a chave do reino dos céus. A pobreza aparece como uma virtude que, por si, não requer a participação na vida dos pobres, constituída rainha
de todas as virtudes. Vocês percebem que a pobreza aqui tem outro sentido, né? Não é aquela de estar com pobre, mas é uma disposição interior, vamos dizer assim, né? Até agora para a gente entender. Francisco dialoga com a pobreza, desenvolvendo uma teologia absolutamente pauperista. A pobreza é fundamentada sua dignidade no fato de ser esposa de Cristo. Evoca episódios em que sempre foi companheira de Cristo, e Cristo a confirma quando sobe ao céu. A pobreza reconstrói a história da salvação desde Adão através da história da fidelidade ou da traição do povo para com ela. Adão era um pobre por excelência, que até vivia sem roupa. Mas na igreja o que importa é a pobreza comunitária, não apenas pessoal. Então, assim, mas como assim, né? Está referindo a Adão? É aquela proximidade com o Senhor. Não tem nada a esconder, né? A pessoa pobre em espírito é uma pessoa transparente. Deixa que Deus, né? Reconhece e deixa, né? Que Deus a olhe de forma totalmente transparente, casta. Ou seja, Deus conhece. A pessoa deixa, né, que Deus adentre o mais profundo do seu coração, ou se quiser em outra linguagem, que se revele a partir do centro mais profundo, iluminando todas as trevas do nosso coração. Isto é uma pessoa pobre, porque não tem vergonha, não tem medo de Deus, porque não tem nada a esconder. Sabe que o Senhor é o Senhor da vida. Isto é uma pessoa pobre e também uma pessoa casta. O livro apresenta muitos juízos severos e mesmo temerários. Pressupõe uma teologia pauperista que certamente foi vivida por Francisco, ainda que ele não a tenha expressado. A análise da igreja a partir da pobreza é interessante, mas será que Francisco teve este programa? É interessante confrontar a alegoria do Sacro Comércio com os fatos mais marcantes do encontro da pobreza por parte de Francisco com os leprosos, com os pobres, contando ao Papa a parábola da moça pobre do deserto e se identificando com ela, contando o sonho em que viu uma estátua belíssima de uma mulher vestida de trapos, encontrando no caminho 3 moças pobrezinhas que saúdam como Senhora Pobreza, uma teofania feminina que lembra a visita das 3 anjos a Abraão em Mambré. O elemento aqui feminino é uma riqueza aqui de análise para os junguianos, né? Essa relação com o feminino que Francisco tinha, né? Aí o feminino na cultura normalmente remete ao que é eterno, o que é sensível, o que acolhe. Não remete só à questão da mulher, mas no sentido de ser terno, carinhoso, aberto, né, à vida. J. Mórbida apresentou um interessante estudo do Sacro Comércio em seus livros. Lá no Propriedade, estou lendo em francês, Eclesiologia Franciscana e Eclesiologia Franciscana. Sem dúvida, os irmãos e irmãs de Francisco e Clara têm uma colaboração muito própria a dar no povo de Deus. Bom, então nós vamos perceber aí que essa pobreza é mais um modo de ser, né, que nasce aí da profundidade do encontro com Deus, da profundidade do nosso coração e vai transbordando, né? Vai transbordando cada vez mais numa abertura, cada vez mais aproximando-se de uma comunhão com a Dama Pobreza, que é essa a mãe de todas as virtudes, né? Então aí nós vamos compreender por que o Sacro Comércio faz essa alegoria de uma aliança, né, dos homens de Deus com os homens, dos homens com Deus, porque é necessário a abertura a Deus. Bom, isso foi um pouco aí dessa introdução, né? Nós estamos aí no praticamente o 3º vídeo, tem um mais antigo que eu fiz, mas este é o 2º vídeo desse texto que nós estudamos, né?
que é este texto aqui do Frei José Carlos Corrêa Pedroso. É uma introdução geral às fontes franciscanas, e eu peguei a parte do Sacro Comércio para a gente iniciar este estudo. Então, vamos partir então para o próprio texto do Sacro Comércio, e agora nós vamos fazer uma caminhada tranquila, né? Bem assim, bem reflexiva, bem coração, bem vida, né? Porque não é só estudo com a cabeça, não, é deixar nascer aqui o espírito que moveu esses primeiros franciscanos. Gente, até mais, abraço. Pode ler, pode reler, né, novamente esse texto. Também se tiver alguma dúvida, deixa embaixo. Se você quiser aprofundar mais no estudo, no conhecimento franciscano, na experiência franciscana, se inscreve aí no canal, né? Aperta lá, como diz os youtubers, aperta o sininho, porque aí você vai ser notificado quando eu colocar um novo vídeo. Abraço, com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau.